Amigos queridos, boa noite. Bom estar com você mais um pouco. Bom estar com vocês outra vez. Hoje nós vamos estudar do livro Fonte Viva, da coleção do mesmo nome, ditado pelo Espírito Emmanuel em psicografia de Chico Xavier. E o título é Persiste e Segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, Hebreus 12, 12. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade. A inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu. E os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. O que Jesus nos diz aqui, nas palavras de Emmanuel, é que o lavrador desatento está sempre cansado, desanimado, ele interrompe o serviço por qualquer motivo. Se vai chover ou se o sol está muito quente, a tempestade atrapalha e ele não pode continuar o serviço, então ele interrompe o trabalho também em razão da tempestade. Vem uma inundação e a obra que começou e se aniquila a coragem dele, que já é tão pequena. A inundação levou o que ele já havia feito. Então, o que ele precisaria fazer efetivamente era recomeçar, porque a nossa vida, a nossa encarnação é um eterno recomeçar. Nós recomeçamos sempre, sempre recomeçando até chegar aonde precisamos chegar. Se não pudermos dar um passo, Emmanuel nos diz isso. Vamos dar meio passo, ele diz de uma forma diferente, mas de qualquer forma é isso que ele quer dizer. Esse trabalhador desatento, ele simplesmente descansa porque ele tem calos nas mãos que a enxada lhe ofereceu. Ele descansa porque ele não pode trabalhar, porque tem sempre uma desculpa. O trabalhador cansado, ele tem sempre uma desculpa. Porque a minha tia está doente. Porque eu hoje não posso, eu estou com dor de dentes. Eu hoje estou realmente, o meu braço está doendo. Há sempre uma desculpa para não trabalhar, para não fazer, para não crescer. Porque quem não trabalha, não cresce. O trabalho é uma lei de Deus. A lei do trabalho, Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Como é que nós podemos crescer na nossa encarnação? Crescer como ser humano, como ser eterno, ser imortal que somos e não eternos. Eterno só Deus. Nós somos imortais. Como podemos crescer para a imortalidade sem o trabalho? Sem o trabalho nós não progredimos. Então o irmão que vive nesta situação de cansaço, ele realmente não pode trabalhar, porque ele é um cansado, ele está sempre cansado, não é? E o que acontece no final? Com esse tamanho cansaço, os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Se ele já começou alguma coisa e deixou ali parado esperando para continuar, Deus sabe quando, os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio
mas não sabe tornar a levantá-las. Na continuidade da tarefa, e perde a colheita. Ele começa a trabalhar e para. Ele perde a colheita. É como se não tivesse começado, porque tudo se acaba. E como diz Emmanuel, os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Ele perde totalmente o serviço. O viajor, por sua vez, diz Emmanuel, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Ele não sabe como chegar, ele tem uma jornada a seguir, ele tem um caminho, uma trajetória. E essa trajetória é feita de luta, de dificuldade, de muita dificuldade às vezes de enfermidade. Mas isso não pode ser motivo para impedir a trajetória, porque a trajetória é a nossa vida. Nós não encarnamos para ficarmos parados. Nós não encarnamos só para levantar as mãos no princípio e depois, na continuidade da tarefa, não levantá-las mais, mas não tornar a levantar, ou seja, não levantar mais. Na continuidade da tarefa e perder a colheita. Isso é o que acontece. Nós perdemos o fruto do nosso trabalho incipiente, aquele trabalho que começamos, mas largamos. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada, não sabe. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. Ele para e descansa em qualquer lugar, ele não vigia. E possivelmente não ora, porque não faz parte da trajetória dele orar e vigiar. E, portanto, ele começa para o serviço e vai descansar. E quando ele descansa, a tempestade desaba, vem a inundação, vem os vermes comerem tudo, porque ele está descansando. Está descansando aqui, ó. Está descansando nos ilusórios abrigos, onde os inesperados perigos o surpreendem. De outra vez, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se à margem da senda, transformando-se em mendigo comum. É muito triste, meu Pai. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, o nosso Pai. Aqueles que deixam o trabalho ao meio, que se entregam às dores, porque dores há, sim, mas é preciso que elas existem para serem enfrentadas, e não para serem motivo de desabamento do nosso próprio ser. Nós desabamos quando vem uma dificuldade, e como é que podemos caminhar? Se a encarnação na Terra, um planeta de provas e expiações, é feita de dificuldade. Se nós temos dificuldade em todos os momentos, quase. A dificuldade faz parte da nossa vida em maior grau do que a facilidade, muito maior grau. E toda vez que eu tenho uma dificuldade, eu paro. Os meus pés estão ensanguentados. Sim, possivelmente ele nem olhou por onde andava. Tão descansado estava. Ensanguentou os pés. Não teve o cuidado. Porque é preciso ter cuidado para viver. É preciso ter fé. É preciso ter esperança. É preciso ter propósito. Um propósito para onde eu vou, o que eu quero, o que eu desejo. Se eu não tiver nada disso, eu vou ficar cansado mesmo. E vou descansar. E aí, o que acontece com o lavrador invigilante?
os vermes o destroem. Nesta situação, diz Emmanuel, usa esse irmão os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Ele tem os joelhos sadios, mas ele se encosta porque ele está com dificuldade outra. E os joelhos são sadios, mas em um determinado momento, num determinado tempo passa, ele já se encontra, quando ele está mobilizado, ele está parado, os joelhos estão sadios, mas quando ele começa a se movimentar, eles já estão desconjuntados e feridos. E perde, então, por causa disso, a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Porque não usou na oportunidade em que os joelhos estavam sadios e pretendeu levantar, e quando foi levantar, que estava tanto tempo deitado, os joelhos estavam desconjuntados e feridos. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio. A luta faz parte da vida. É o meio para chegarmos ao nosso objetivo. O aprimoramento é o fim. É quando nós já conseguimos vencer as nossas imperfeições e vencer os nossos desafios. Nós chegamos, portanto, ao aprimoramento. A desilusão amarga, é verdade? A desilusão amarga. A dificuldade complica. A dificuldade complica. A ingratidão dói quando nós esbarramos com irmãos de caminhada e que são ingratos conosco, mas nós nos esquecemos das vezes que fomos ingratos com outros. Nós só lembramos que o irmão foi ingrato conosco, mas nós não lembramos que também já fomos ingratos em algum momento da nossa jornada. A maldade fere. A maldade fere, mas também um dia já fomos maus. Um dia já praticamos a maldade e hoje ela volta e veio nos ferir. Temos que prosseguir, porque nada acontece por acaso. Se ela está nos ferindo, se existe uma maldade a nos ferir, é porque um dia nós já ferimos. E ela agora volta para nos lembrar que temos que nos recuperar. É assim que funciona a lei da vida, a lei da jornada, a lei de Deus, a lei do progresso, trabalhando, progredindo, alcançando, portanto, a lei de liberdade, a lei de igualdade. Temos muitas leis, né? A lei que Jesus nos explicitou. Kardec estudou muito e estuda no Livro dos Espíritos as leis morais, a sua parte terceira. Não podemos esquecer os estudos são importantes. Portanto, a maldade fere porque ela volta àquela maldade que um dia fizemos. E ela fere. Aí diz Emmanuel: todavia, se abandonarmos o campo do coração, por não sabermos levantar as mãos, de novo no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites, rápidos, no centro de nossas mais caras esperanças. Quanto a gente deseja ver tudo azul,
tudo sereno, tudo na paz, na tranquilidade do Senhor, vivendo em harmonia, em paz. A vida é trabalho, a vida é luta, a vida é encontro. Mas o encontro só se dá quando nós encontramos o fim, que é o aprimoramento. Sem o aprimoramento não se dá o encontro. O encontro que nós precisamos ter com nós mesmos. Quanto de nós já foi reparado? Quanto de nós já conseguimos nos libertar do erro? Quanto conseguimos? E quanto conseguimos compreender o próximo? Amar o nosso semelhante. Se isso não se dá na nossa caminhada, ainda falta muito para caminhar. Portanto, se demorarmos muito de nos consertar para poder compreender o próximo, os vermes do desânimo proliferarão. Ficaremos que nem o lavrador, desatento. O lavrador desatento, aquele que fica olhando o serviço parado porque está chovendo. E esses vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças. Tudo que a gente deseja, que a gente pensa, que a gente sonha, a gente tem muito sonho, mas trabalhar pouco e sonhar demais não funciona. Nós temos que sonhar menos e trabalhar mais. Porque é o trabalho que nos leva à realização dos sonhos. Porque se eu trabalho com Jesus, eu vou realizar os meus sonhos, com certeza. Agora, se eu não trabalho, se eu estou sempre cansado, se o trabalho me exaure e eu não sigo Jesus, eu estou que nem o moço que disse a Jesus que não podia segui-lo porque ele tinha muitos haveres. Ele não podia seguir Jesus. Não podemos, só porque estamos um pouco cansados da lida, da dificuldade do caminho. No centro de nossas mais caras esperanças estarão lá os vermes do desânimo proliferando. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Vamos descansar por séculos consecutivos se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados. Meus irmãos, as leis de Deus existem para ser cumpridas. E a lei do trabalho é uma delas. A lei do progresso também. Para progredir, é preciso trabalhar e lutar contra as dificuldades. Em nome de Jesus, nós agradecemos a oportunidade de mais um dia de trabalho. Agradecemos, Jesus, o teu amor. Muito obrigada, Senhor. Até a próxima semana, se Deus quiser.